de Jesus encontre morada em nossos corações. O Mestre permanentemente emana vibrações de amor, de misericórdia, de compaixão. E na maioria das vezes, podemos dizer que nós temos poucas receptividades a esse desejo permanente do Mestre. Ele falou para nós: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. É que muitas das vezes nós mudamos a frase e queremos vencer no mundo e não vencer o mundo. O mundo, para nós, por incrível que pareça, é transitório. Ele não é uma situação permanente. Eu sou o Evaldo Raia, estou o Evaldo Raia. Por quê? Porque, espere Deus que demore muito, né, Deus? Eu tenho que retornar para a espiritualidade. E como espírito extremamente necessitado que eu sou, terei que reencarnar. E certamente o nome será outro, os amigos e os familiares serão outros, o lugar serão outros, mas aquilo que eu consegui guardar no meu coração em relação ao Evangelho de Jesus, isso é perene, isso é permanente, é para sempre. Todas as vezes que nós pensamos em Jesus, melhor, algumas vezes quando pensamos em Jesus, não lembramos dele sentado no barco de Simão Pedro, no lago de Genezaré, falando sobre o reino dos céus. É muito mais comum lembrarmos do Mestre na cruz, sofrendo as ações da nossa ignorância, na dor que ele enfrentou. E mesmo assim, nós temos dificuldade de lembrar que Jesus veio nos exemplificar que a oportunidade que nos é dada de recomeço em cada amanhecer que o sol brilha. A Carol nos lembrou uma frase do próprio Mestre que fala: se teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Se pede um peixe, não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina no Pai que está no céu. Deus, na sua misericórdia infinita, permite que o sol nasça a cada manhã. A escuridão do sofrimento é individual. Já percebeu quando a pessoa está muito triste por uma dor que está enfrentando, seja em que nível for, porque não tem um dosímetro, um equipamento que meça dor. O mentor da nossa casa, do Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, ali em Jacarepaguá, Chico, ele sempre nos fala que não há como você medir a dor de ninguém. A dor é individual. Muitas das vezes, a má resposta de um filho causa uma dor imensurável a um pai e uma mãe. Outras vezes, o perder um membro, uma amputação, é uma dor lancinante. E aquele que teve a resposta inadequada do filho, associa que a sua dor é a dor maior do mundo. Porque foi esse sentimento que nutriu ele naquele momento. Quando nós falamos em questão de dor, que às vezes a falta de um olhar, de uma palavra, de um estender de mão, causa dor. E não avaliamos isso. Tem uma mensagem que eu vi outro dia no Face, um senhor, já com idade bastante avançada, ele indo numa loja de conserto de celular e falou assim: eu queria que você consertasse, meu celular está com problema. E o rapaz pegou o celular, vasculhou e falou: não, seu celular não tem nenhum problema. Não é porque nenhum filho meu me liga. Só pode ser problema no celular. E o rapaz compadecido falou: não, senhor, o seu celular está em condições de receber chamada. E quantas vezes a gente não lembra de ligar para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um amigo? Sabe? E às vezes essa ausência para aquele a quem nós esquecemos do conforto da palavra, do sorriso, né, Carol? Causa dor. E esse sentimento de dor nos leva, muitas das vezes, à incompreensão da justificativa do outro. Não ligou porque não quis. Se precisasse de mim, pai e mãe falavam muito, se precisasse de mim, ligava
tarde e de noite, está precisando de nada. Até o ditado antigo que diz, né? Barriga cheia, goiaba tem bicho, né? A gente não... Então, nós queremos justificar muitas das vezes a ausência pelo nosso olhar, pela nossa ótica. E nessa avaliação, nós criamos muitas das vezes uma sintonia em torno de nós que exacerba esse sentimento indevido. A proposta do Evangelho de Jesus, lá no capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem-aventurados os que são misericordiosos. É uma palavrinha bem chatinha. Guimarães Rosa fala num dos seus livros que misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Quando você identifica que alguém está com uma dificuldade muito grande de entendimento, é você botar teu coração ali, aproximar o teu sentimento amoroso daquele que muitas das vezes está preparado com 2 espinhos na mão para cravar no teu coração. Mas a proposta de Jesus é de que nós devemos ir àquele que ainda não compreende o seu Evangelho. A proposta do Mestre não é esperar que o outro faça tudo o que eu quero para me deixar feliz. Não. A proposta de Jesus é que a felicidade é uma conquista íntima, interior. Eu não tenho minha esposa ali, eu amo minha esposa, meus filhos, meus netos, e olha que tem filho e neto pra caramba. Amo todo mundo, mas nenhum deles é capaz de me fazer feliz se eu não estiver com um sentimento de felicidade íntima. Eu chego a dizer, numa conversa mais íntima, estamos entre irmãos, que eu julgo covardia, João, você exigir que a Patrícia te faça feliz. É covardia isso, é maldade. Por quê? Porque a Patrícia tem as apreensões dela, a vida dela para resolver. E o João que queira ser feliz pelas suas próprias possibilidades. Porque quando nós colocamos no outro a possibilidade de nos fazer infeliz, ele não conseguindo, o que ele me causa? Infelicidade, ou falta de felicidade, mas não é culpa do outro. As minhas propostas que foram demasiadamente de cobrança. De cobrança, e isso acontece entre casais, entre familiares, entre amigos. Só não acontece na casa espírita, onde todos nós somos amorosos em identidade. Graças a Deus. Na minha casa, não. Lá em Jacarepaguá, não. Lá uma encrenca só. É um querendo, às vezes, que eu fico todo. Mas no GECAL, não. GECAL, João. Então, mesmo, GECAL é doutor Bezerra que está na parada, sabe? Aquele olhar lindo, azul, que quando ele olha para você... Não consegue ir. Não consegue, gente, é sério. É sério. Se tiver algum médium aqui com a possibilidade da vidência e se vê a figura amorosa do Dr. Bezerra, não dá para olhar ele nos olhos com aquela petulância. Fala assim, João, sabe com o que ele está falando? O Dr. Bezerra sei. Aí te quebra. Entende? Por quê? Porque nós ainda queremos que o outro demande felicidade para mim, e quando ele não consegue fazer isso, o meu coração se enche de amargura. Enchendo o coração de amargura, o que eu faço? Trato mal, agrido, eu crio circunstância de adversidade. E aí fala assim, mas, poxa, eu gosto tanto da Maristela, gosto mesmo da Maristela. Ela pensei que outra casa espírita, então tem que tratar bem, senão não chama para palestra. Por interesse. Eu gosto tanto de Maristela, mas ela não me entende. E por que ela que tem que me entender e não eu faço o caminho inverso de entender as necessidades dela? Porque Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 25, 26, Jesus fala assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão.
Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último lepton. A menor moeda, eu fui pesquisar, mas eu não sabia. A menor moeda, à época de Jesus, era o lepton. Sabe quanto valia um lepton hoje, João? 47 centavos. Então, enquanto não resgatar até os últimos 47 centavos, a coisa está ruim para o nosso lado. No óbolo da viúva, a mulher deu 2 lepton. Mas não foi o valor. Jesus fala assim, deu tudo que ela tinha. Quem está disposto aqui, agora, dá tudo o que tem. E esse tudo, na maioria das vezes, não envolve a conta recheada que está lá no Banco do Brasil. Não. É tudo do teu íntimo, da tua boa vontade, do teu querer ser útil ao próximo, de você querer estar presente na necessidade do outro. Dar tudo não implica a questão financeira. Por quê? Porque a questão financeira vai implicar o que o outro pensa de mim, não o que Jesus, o que Deus vai pensar da minha possibilidade de doação. Muitas das vezes, nós podemos dar 1 hora por semana à casa espírita que estamos associados. 1 hora. Ah, mas é pouco. Para quem? Você não sabe qual é o nível de tribulação que a pessoa tem na sua vida. Se ele pode dar, se ela pode dar 1 hora e com alegria, com felicidade, com completude, é tudo que ela tem. É tudo que ela tem. E a nossa percepção, ainda longe daquilo que os benfeitores espirituais esperam de nós, nós exigimos sempre um do outro, mas não nos propomos a compreender um ao outro. No texto, o mestre fala para nós, enquanto estás a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. Quem seria esse juiz que o meu adversário me entregaria? A minha consciência. Eu sei a diferença entre o certo e o errado. Alguém aqui pode dizer que tem dúvidas se é lícito pegar alguma coisa de alguém, a reveria da vontade daquele alguém? Não, mas é que eu preciso mais do que ele. Vai dar certo isso? A gente já sabe, no nosso duto moral, as atitudes que são consideradas certas ou erradas. Lembra do jovem mancebo que pergunta ao mestre, Senhor, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus? Aí Jesus, sinteticamente, fala para ele, segue os mandamentos. E ele faz. Jesus fala, não roubeis, não mateis, não desejais a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. Isso eu faço desde a minha juventude. Nós também. Dentro da proporção de cada um, a gente não rouba, não mata, procura não desejar nem a mulher nem o marido do próximo. Deveríamos, pelo menos. Mas é uma proposta que devemos caminhar no nosso íntimo, né? Honrar nosso pai e nossa mãe, como nós queremos que nossos filhos nos honrem com a amizade, o carinho e o respeito. Mas Jesus, ele olhou para Jesus e falou, mas isso eu faço desde a minha juventude. Jesus falou, então vá, venda tudo que tu tem, dê aos pobres e conseguirá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que o garoto fez? E o que nós faríamos? Estaríamos dispostos, literalmente, a vender tudo que temos. 2 pares de tênis, um tu vende e fica com um só. 2 calças, vende uma, a gente assunto dentro do bazar. Quer dizer, essa proposta para quem estava dentro do bazar não vale. Tá bom? Porque o bazar está ajudando a casa, né? Não vale. Mas será que nós estaremos dispostos a vender tudo que nós temos, dar aos pobres, porque teremos um tesouro no céu, e depois seguir Jesus? Então por que a gente critica o jovem? Ele não quis seguir Jesus. É um apegado às coisas materiais. Como se nós fôssemos desprendidos disso. Mas aí, o que nos diz o ensino em relação ao jovem? Quando Jesus fala para ele os mandamentos, Jesus não falou, João, do primeiro mandamento. Amarás a Deus de
todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Não falou isso. É o primeiro mandamento. Por que Jesus não falou isso? Porque se Jesus sabia que ele não ia abrir mão da sua riqueza pessoal, ainda mais amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus sobre tua casa, teu carro, teu filho, teu relógio, teu tudo. Teu tudo. E como nós não conseguimos ainda nos libertar dessa posse, o que nós fazemos? Criamos inimizade. Criamos inimizade. O mentor da nossa casa, doutor Bezerra, o que ele fazia com os bens que ele possuía? Doutor Bezerra desencarnou numa penúria total. Tiveram que fazer uma vaquinha para sepultar o corpo dele no Hospital São João Batista. Vaquinha mesmo, de sair catando um por um para poder juntar o dinheiro necessário, porque não tinha dinheiro para comprar o caixão para sepultar o corpo dele. No entanto, toda a sua existência como Bezerra foi de doação plena para o outro. Construiu algum tesouro no céu? Humberto de Campos não fala, né? Que no jubileu de 50 anos do seu desencarne, estando ele em atividade num plano espiritual, houve um burburinho fora do prédio, quando vai olhar e vê uma multidão de espíritos. Não tinha cartaz não, sabe? Tinha não. Mas a multidão de espíritos em oração de agradecimento a Jesus pela existência de Dr. Bezerra. E ele pergunta lá, por que isso tudo? São espíritos agradecidos ao teu coração, Bezerra, pelo bem que você fez e faz a tantos irmãos encarnados e desencarnados. E nesse momento surge a silhueta feminina, uma luz muito intensa. Celine, emissária de Nossa Senhora. Sabe quem é Celine? Sabe, Bia? Eu não sou fofoqueiro, mas vou contar. Capítulo 30 do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Lembra? Qual é o título do capítulo 30? Só os espíritos leram. Os 500? Não. Está quase lá. Está quase. Maria de Nazaré. É o último capítulo do Boa Nova. Nesse capítulo, após contar uma breve história, um resumo da história de Maria, ela chega ao processo do seu desencarne e após o desligamento dela do corpo, Jesus à sua frente, e Jesus fala: mãe, é da vontade de meu Pai que no meu reino tu seja a rainha dos anjos. Diga aonde tu queres ir e eu atenderei. Ela falou: meu filho, chegou ao meu coração o choro lamentoso daqueles que são levados na arena romana para serem sacrificados em teu nome e pelo teu amor. Eu desejaria ir lá consolar esses irmãos, esses corações. E aquela caravana celestial de luzes intensa sai de Éfeso, da colina de Éfeso, em direção a Roma, no circo, lá no circo romano, e aquele grupo enorme de irmãos presos, fatigados, sofridos, doridos na prisão, esperando o momento do sacrifício. E Maria chega próximo a uma jovem de 14, 15 anos e inspira: canta, minha filha, canta a Jesus, nosso Mestre e Senhor. E aquela voz maviosa da menina encheu de coração e de fé aqueles irmãos que iriam para o sacrifício e entraram na arena cantando louvores a Deus. Estremeceu e emudeceu todo o Coliseu romano. Como pode serem sacrificados, vão ser trucidados pelas feras e entram cantando e de alegria ao Deus deles. Essa menina é Celine. Ela que veio até Dr. Bezerra e falou: Bezerra, é da vontade de Maria que tu possas se distanciar desse vale de lágrimas e possa habitar regiões siderais de grande elevação. Queres ir? Ele, com lágrimas nos olhos, falou: ah, minha filha, como posso abandonar aqueles que choram? Como terei a alegria de ver outras paragens da casa
se aqueles a quem amo ainda estão no reino de Deus. Peça-se a Nossa Senhora que eu possa ficar um pouquinho mais aqui na terra. É esse o nosso objetivo, sabe? É de que nós tenhamos uma convivência com o próximo distanciado do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa prepotência. E eu falo sempre isso, porque eu falo para mim mesmo, da síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um brau assim. Quem não muda, não vai andar para frente, não adianta. Se está achando, não, hoje eu vou lá na palestra, né? E depois tem o passe, depois tem água energizada, está tudo resolvido. Está não. Não está não. Nós estamos aqui hoje para renovar o nosso propósito de mudança. A minha arrogância, ela tem que diminuir. E eu não posso esperar que a espiritualidade faça esse trabalho. Porque não foram eles que colocaram a arrogância dentro de mim, foi eu que a cultivei ao longo de inúmeras jornadas físicas. Então a proposta nossa hoje é de que temos a consciência que se eu não mudar o meu comportamento, o juiz da minha consciência vai me entregar ao ministro da Justiça. Quem é esse ministro da Justiça? Consciência. Não, a consciência é o juiz. Então, onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência, não é? Não é na nossa consciência do corpo físico, não. A consciência do espírito, o ser imortal, tá bom? O ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Não é o que o mestre nos fala? A cada um segundo as suas, não é segundo as suas lágrimas, as suas reclamações, é a cada um segundo as suas obras. Esse é o ministro da Justiça. E aonde é a prisão que o ministro da Justiça vai me colocar? Reencarnar. Para que eu possa renovar os meus propósitos. Para quando eu identifico a Ana Rosa como uma inimiga do passado, como é que eu reconheço isso? Não fui com a cara dela. Tu conhece ela? Não, estou vendo hoje. Mas não fui. Aí o pessoal fala assim, meu santo não cruzou, não bateu com dela. Né? Eu não sei que santo é esse, deve ser santo do pau oco, igual a gente, né? Não gostei dela, não gostei dela. A probabilidade de um reencontro de antipatias anteriores é muito grande, não é total, não há a regra geral em se tratando da doutrina dos espíritos, não há, mas a grande possibilidade aí eu tenho que analisar. Ana Rosa não fez nada para mim. Estou conhecendo ela hoje. Diferença essa menina aqui. Você sabe qual é o nome dela? Toda vez que eu venho aqui, aí coloco ela para dirigir a reunião. Eu tenho que botar um nome, eu tive que escrever. Ele Dante. Como é que você vai guardar um nome dele? Não dá nem para ficar com raiva da criatura, né? Porque tu não grava o nome. Mas a Ana Rosa não, a Ana Rosa está conhecendo hoje. Então, o que a doutrina me propõe? Faça uma reflexão. Conscientemente, você já teve alguma possibilidade nessa existência desse encontro com ela? Não. É vida do passado. Melhor ainda, identificou isso, então está na hora de você resgatar essa dívida. Por quê? Porque ela não está tendo o mesmo olhar para mim que eu tenho para ela. Então não é mais fácil eu chegar perto dela, minha amiga, tudo bem? Não precisa abraçar e beijar porque é a falsidade. É só, sabe, só fala uma palavra mais adocicada, porque o espírita dentro da casa espírita é um amor de candura. Lá na praça, sabe? Passa lá o irmão cheio de bolsa do mercado, que não deu para guardar o dinheiro do Uber, né? Aí o João fecha o vidro do carro, que é todo filmado, sabe? E passa aí, ele vê que é o carro do João, liga para ele, eu nem te vi, mas não dá para voltar. Agora aqui dentro não, aqui dentro nós somos solidários, fraternos, amorosos, amigos, porque aqui a espiritualidade está dentro. Eu disse numa outra palestra aqui, que ali no portão tem dois espíritos, lembra que eu falei? Que eles, sabe o que eles fazem ali? Eles têm um scanner espiritual. Tem. Quando a gente passa, aí o scanner varre a gente. Sabe o que o scanner vê? Não é nada com o nosso corpo físico, é o nosso aspecto moral.
qual é a intensidade dos nossos pensamentos, dos nossos quereres, como que eu me relacionei com aqueles que eu encontrei ao longo do dia de hoje. Quando eu cheguei aqui, eles fizeram isso comigo, aí a espiritualidade falou assim: gente, Evaldo chegou, toma conta porque está ruim pro lado dele. Porque é uma casa de caridade, não uma casa de cobrança, de imposição, de faz que eu estou mandando. A casa espírita, ela tem a proposta de apaziguar corações, unir propósitos, porque quando eu chego aqui e eu sinto esse desejo intenso de melhorar, é sinal que eu tenho que arquivar esse sentimento dentro de mim e levar. Às vezes ele chega até no portão, glória a Deus, às vezes vai até na rua. A ideia é chegar até na minha casa, esse sentimento íntimo de necessidade de mudança. Não é achar, não, aqui no centro é melhor porque, como é que o pessoal fala? A egrégora, pô, palavra bonita, né? A egrégora da casa me favorece. Ué, Jesus falou: estarei convosco até o fim dos tempos. Então, se Jesus está aqui, pode estar na minha casa também. Onde houver 2 ou mais reunidos. Jesus falou que era encarnado. 2 ou mais reunidos. Eu e meu mentor somos 2. Então, nós dois, pensando no mesmo objetivo, que é a aplicação do Evangelho na minha vida, a minha possibilidade de constituir inimizade ou relembrar as antigas vai diminuindo. Por quê? Porque a proposta do Mestre é amai os vossos inimigos. E a proposta do Mestre é uma coisa tão intensa que eu lembro sempre de um trecho, de uma fala de Khalil Gibran Khalil, aquele poeta libanês já desencarnado. Ele diz: o Mestre ensinou: amai os vossos inimigos. Obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Porque o maior inimigo da minha felicidade sou eu. Sou eu que acho a Ana Rosa uma pessoa difícil. Sou eu que olha, Beatriz, não me engana com esse rosto bonitinho, não. Podia ser minha filha, graças a Deus não é. Não, não é. Não é isso. A proposta de Khalil Gibran é que a minha infelicidade, o responsável sou eu. Sou eu. Quando Estevão estava à frente do Sinédrio, acusado de perjuro diante da lei de Moisés, Saulo de Tarso chegou para ele e falou: abjura dessa crença infame do carpinteiro ignorante. E o Estevão falou: não posso, não posso. Jesus completou o vácuo da minha vida em termos de busca do Messias esperado. Aí Saulo fala para ele: sabes que posso te fazer sofrer de forma que nenhum outro conseguiria? Estevão falou: Rabino, sei que tem o Sinédrio 1000 formas de me fazer sofrer, mas jamais podem tocar na minha alma. E Estevão foi à lapidação, ao apedrejamento. Quando ele olha na turba das pedras, do sangue escorrendo, ele vê a figura doce de Abigail, a sua irmã, noiva de Saulo. E ele fala para ela: Abigail, não imputes a ele esse pecado, que da mesma forma que ele defende Moisés, defenderá o Cristo. Apedrejado, ele conseguiu reunir forças de perdoar o seu inimigo, de não considerá-lo inimigo. Passa o tempo, a estrada de Damasco chama Saulo a reconciliação consigo mesmo, caminhando por mais de 32 anos, divulgando o Evangelho do Mestre. Por todas as cidades que Saulo entrou, ele ou entrou apanhando ou saiu apanhando, mas a surra era certa. Todo mundo queria andar com Saulo quando ele ia Saulo e Lucas, o evangelista. Porque quando ele andava com Lucas, ele não apanhava. Andava com Barnabé, couro comia. Com Tito, com Timóteo, couro comia. Aí chegou ao final da jornada, Paulo condenado à morte por Nero, por ter sido um dos autores do incêndio de Roma, por ser cidadão romano, condenado à decapitação. E ele vai para o local do sacrifício, o carrasco romano
diante da envergadura moral daquele homem esquálido, bastante depauperado, velho, o rosto magro pelos sofrimentos da vida, Paulo deita a cabeça sobre o tronco e o soldado tremendo, e Paulo fala: soldado, cumpra a tua ordem, porque a minha eu cumpri, levando o nome de Jesus aonde foi possível. E o soldado corta a cabeça de Paulo. Quando ele se vê em espírito, ele olha vindo Jesus, Estevão e Ananias. E Ananias fala para ele: em Damasco tirei as escamas da ignorância dos teus olhos, para tu ver a beleza do amor do Cristo. E agora, Paulo, eu tiro as escamas para ver o local aonde os bem-aventurados do amor do Mestre têm direito de estar. Estevão estende a mão para ele, ele chora de emoção vendo a figura de Estevão, e Jesus fala: é do meu desejo que a vítima e o algoz se reconciliem para divulgar o Evangelho do Pai. A nossa proposta de reconciliação com os adversários é muito maior do que você parar de ficar fazendo fofoca da vida do outro porque não gosta dele. É muito maior do que isso. A possibilidade de nós sermos direcionados pelo ministro da Justiça, da lei de causa e efeito, para a reencarnação, lembre-se que estamos num plano de prova e expiação. Não dá para ser feliz aqui. A proposta matinal, hoje eu vi isso de novo, bem cedo. Alguns anos atrás, eu tinha tido uma discussão com a minha esposa, e lógico que quando a gente discute com a esposa, com o marido, a gente sempre está certo, o outro está sempre errado. Isso é certo, é certo. E eu, claro, fui dormir na certeza da minha certa, de que eu estava certo. E ela também. Assim, que a cama ficou grande, na ponta da vida, ela dava para deitar uns 15 ali no meio. Né? Quando eu acordei de manhã, bem cedo, que eu fui ao banheiro para minha higiene, quando eu olhei para o espelho, aí eu escutei meu mentor falando assim para mim: Maristela, o que tu vê nesse espelho? E eu já sabia que a pergunta não era para saber se eu estava bonito ou não. Até porque eu não posso mentir. Aí ele pegou e me falou assim: você tem apenas 2 possibilidades a cada manhã. 2. Como eu sou um coração bom, eu vou dividir com vocês, que aí depois o problema seja de vocês, não só meu. Ele falou para mim: você tem a possibilidade de ter razão ou a possibilidade de ser feliz. A escolha é tua. Saí do banheiro depois da higiene, fui lá, dei um beijinho nela. Desculpa, amor. Coração bom, né? Coração bom, perdoou na boa, graças a Deus, para minha sorte. Porque enquanto eu quiser ter razão, eu vou criar inimizade em qualquer ambiente que eu estiver. Agora, se o meu desejo é ser feliz, e já está lá em Deuteronômio que a felicidade não é desse mundo, ou seja, não vamos criar utopia, achando, eu falo sempre isso quando eu vejo pessoas, garotas novas ou rapazes novos na palestra, eu falo: não tem alma gêmea, é a maior cascata isso. Você pode encontrar no caminho uma alma algemada. Encontra. Eu tenho uma menina que eu considero como filha, eu falo para ela: continua beijando teu saco, um dia vira príncipe. Porque não dá para esperar hoje o príncipe no cavalo branco que vai salvar a princesa das agruras da vida, não. Isso aí é invariavelmente conto de fada. O que eu posso encontrar quando eu quero ter razão é um oponente na minha jornada. E esse oponente pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu marido, meu filho. Esse oponente pode ser, porque eu quero ter razão sempre. Eu sou de uma geração que a minha mãe dizia para mim: não gostou, engole. Engoli. É baixinho assim.
Eu casado, já pai de filho, fui na casa dela, ver ela, meu pai, eu conversando com meu pai, aí ela falou assim, lá na cozinha, Patrícia, Valdo, vem cá. Tá, mãe? E continuei conversando com meu pai. Chamou a segunda vez. Sabe que mãe não tem paciência. Isso daí já vem característica. Minha mãe não tem paciência. Ela chamou a segunda vez, eu já vou, mãe. Ela chegou na porta da sala e falou assim, tu vai vir ou não? Eu falei assim, pô, mãe, a véia, desse tamanhozinho, vem aqui. Eu baixei, ela mandou um tapa na minha cara. Tu está pensando que está falando com quem? Com seus colegas da rua? Eu ri porque não doeu, porque ela estava bem fraquinha, já prestes a desencarnar, não doeu mesmo, sabe? Mas ele ficou muito simbólico para mim, aquela relação de respeito que eu tenho que ter com ela até hoje. Porque a velha, quando vem visitar, olha para mim meio torto, eu sei que estou pisando na bola. Mas se eu quiser ter razão, eu vou ter vários olhares tortos para mim. Vários. Se a minha proposta for ser feliz, e eu sei que essa felicidade é relativa, eu vou começar a diminuir o número dos meus adversários. Não é religião, não, é inteligência. É inteligência. Tem pessoas que trabalham e chegam num trabalho, do porteiro até o supervisor, é tortura completa. É tortura. Olha, precisar é uma coisa horrível, né? O orgulhoso fala assim, né? Precisar é uma coisa horrível. Por quê? Porque quem precisa também se humildar. Precisa, não é? Precisa. Quem aqui já sofreu uma ingratidão? Pode levantar a mão. A Regina, toda vez que eu falo isso, ela levanta a mão. Teve gente que levantou 2 mãos assim. Sabe por que sofreu ingratidão? Porque nós somos orgulhosos. Não compreendemos o Evangelho de Jesus na parte mínima que ele fala, não saiba a mão esquerda que dá a mão direita. Se eu exijo uma recompensa pelo bem que eu fiz a alguém, não vou ter essa recompensa, então eu sofro uma ingratidão porque eu sou orgulhoso. Alguém é capaz de cometer ingratidão com Deus? Não. Impossível. Porque Deus é o amor na sua plenitude, que não sabemos o que é. Não sabemos. Quer ter alguma definição meia bomba do amor? Vai lá, Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a excelência do amor. O amor não se ensoberbece, não se ufana. Ah, eu te amo, mas tu tem que fazer o que eu quero. Não, isso não é amor. Ou se tiver alguma dúvida ainda, vai lá. Lei do amor, a página de Lázaro. No início o homem só tem instinto. Avançado e corrompido tem sensações. Evoluído e depurado tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Está lá no Evangelho. Está lá no Evangelho. E a partir do momento que eu começo a fazer uma reflexão para aplicar essa lei de amor que Lázaro traz para nós no Evangelho, quando eu começo a me esforçar de entender que o outro, ele não vai fazer o que eu quero, porque nem eu faço o que eu quero. Já viu quando você acorda de manhã e fala assim, hoje eu não vou discutir com ninguém. Vai pegar o carro, tá com o pneu furado. Não, é um teste, eu sei que é um teste. Vou lá, troco o pneu, quando eu pego o step, tá como? Step, vazio, porque tem 6 vezes que eu não vejo o meu step, então ele tem a obrigação de estar pronto na hora que eu precisar. Aí tá, o próximo borracheiro são a 2 quilômetros de lá. Aí eu vou falar, eu chamo o Uber, né, para poder botar o pneu no Uber e ir lá. Quando eu olho, o celular descarregou, porque eu esqueci de botar. Ele vai carregar ontem à noite, eu estava muito cansado, o dia foi estressante ontem. E aí as coisas vão acontecendo de forma que eu perca a possibilidade de estabilidade emocional. Aí quando alguém passa por mim e fala, pô, Valdo, você está bem, pronto. Está bem porque você não sabe o dia que eu tive, começou na tristeza, não sei o quê. A pessoa fez um comentário que ajuda para mim e eu não aceito. Sabe por quê? Porque eu quero ter razão. Eu quero ter razão. A proposta é nossa, gente. Nós temos que analisar que o processo reencarnatório, ele não é um passeio à Disneylândia, não um plano de prova e expiação.
Porque muitas das vezes a pessoa que tem a possibilidade de ir na Disney ficam maravilhados, depois volta para a sua realidade, que não tem nada de fantástico, não tem nada de fantasioso. A proposta do mestre de que nós devemos modificar a nossa conduta a ponto de nos reconciliar com o nosso adversário é que a gente não crie mais confusão para a gente mesmo. Se nós somos reencarnacionistas, acreditamos e sabemos que é da lei de Deus a pluralidade das existências, chega os tormentos que eu já trago do passado tenebroso, que eu criei, de hoje para diante eu tenho que pelo menos diminuir a conta. O benfeitor diz no Evangelho que nós pagamos os juros da dívida, porque não temos capacidade de pagar a dívida principal, pagamos a dívida dos juros. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que ganhou um talento, e muitos de nós se enquadram nessa parte do Evangelho, o que diz o mestre? Que ele, por medo do Senhor, que era rigoroso, enterrou os talentos, não é? E quando o Senhor voltou, ele devolveu o talento que tinha recebido. Aí o Senhor diz: mau servo que tu és, pois poderia colocar o teu único talento na mão dos banqueiros, que pelo menos renderiam os juros, e você me devolveria o talento com os juros que eu recebi. Cara, tem que parar. É? Mas nem cheguei na metade. Estou falando que eu não posso ser amigo dela. Aí, o Senhor fala, né? Podia ter colocado o teu único talento na mão dos banqueiros, que me devolveria com juros. Vocês já botaram esse talento na mão dos banqueiros? Quem são esses banqueiros? Olha para o lado. Não é para o lado da sua mãe, não. Olha para o lado de cá. Ana Rosa, Beatriz, ela é a banqueira. Ela é tua banqueira também. É o próximo que é o banqueiro. É aquilo que eu faço de benefício para o outro, que vai me render os juros que eu preciso na hora de devolver o meu talento para o Senhor. É você ser útil o máximo que você puder ao teu próximo. Não tem nome esse próximo. Não tem nome. Na parábola, Jesus fala: quem se fez próximo do homem caído não foi quem é o próximo, quem se fez próximo. Você está no ponto do ônibus para pegar o vermelhinho na graça do Senhor quando chega, né? E aquele que chega está no ponto junto contigo é teu próximo. Aí a pessoa está com uma sacola na mão, você está atrasado para o trabalho. Na hora que o ônibus para, a sacola da pessoa arrebenta, cai tudo no chão. Aí você fala: que chato, né? Entra no ônibus e vai embora. Na hora de você colocar os juros na tua poupança, você esquece. Aí você cria uma inimizade, porque a pessoa falou assim: é muito egoísta mesmo, custava me ajudar, perdi o ônibus, ela vai todo feliz no ônibus, e vamos mesmo. Porque a nossa sensibilidade ainda está muito grosseira em relação ao próximo, sabe? Eu não estou preocupado de que o próximo eu posso transformá-lo no meu adversário, não estou preocupado com isso, não conheço. Sabe? Eu não conheço ele, não sei o nome, não sei onde mora, não é meu próximo, não. Porque essa dúvida em relação ao próximo que suscitou a parábola do bom samaritano, que o sacerdote perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E o mestre conta a história da parábola do bom samaritano. Então, quando eu tenho a possibilidade, à luz do Evangelho, de diminuir esses adversários da minha jornada, na presente jornada, se eu tenho a possibilidade de diminuir, glória a Deus por isso, mas eu não posso esquecer dos adversários de ontem. Aí a amorosidade da espiritualidade superior faz o que nas casas espíritas? Institui grupo de estudos, institui cursos na casa, algumas casas com reunião mediúnica, para que favoreça o intercâmbio com a espiritualidade. Quem aqui já teve a oportunidade de estar numa reunião mediúnica e um amigo incompreendido do passado vem na reunião mediúnica? Não, o João é todo dia, eu sei. Não tem problema. Por quê? Porque quando eu falo que o outro é obsessor,
Sabe? Né? A reunião, não, o obsessor falou. Se esse obsessor foi teu filho no passado, será que você vai manter essa nomenclatura depreciativa? Então, os benfeitores lá na nossa casa pediu que a gente mudasse. Ao invés de falar no obsessor, fala no amigo incompreendido, porque não existe processo obsessivo gratuito, não existe. Estava passando na rua, um espírito cruzou comigo, não gostou de mim, começou a me obsidiar. Não existe isso. Kardec pergunta aos benfeitores se é possível, eles dizem que não. Todo processo obsessivo, ele se inicia com uma amizade rompida, com uma confiança desprezada. E quando eu estou na reunião mediúnica, é a oportunidade que Jesus me apresenta antes de fazer a oferenda ao templo. E lembre-se que teu irmão tem alguma coisa contra você. Não é você contra teu irmão, não. É teu irmão contra você. Sabe por quê? Vai lá, se reconcilia com ele e depois faz a oferenda. Porque a gente até tem a proposta sincera de perdoar, não tem? Isso é fato, a gente tem esse desejo de perdoar. Mas quantos de nós têm o desejo de pedir perdão? Que para pedir perdão tem que estar o adendo da humildade, de reconhecer o erro praticado. Pedir perdão é uma demonstração clara de entendimento da aplicação do Evangelho na minha vida. Perdoar eu não uso com arrogância. Para que eu te perdoo porque eu sou um espírito bom? Na panela de pressão. Eu sou bom, fico macinho. Bem, a gente ainda usa o ato de perdoar como um ato de arrogância, de orgulho, de vaidade, de prepotência. Está vendo? Te perdoei. Eu sou assim. Levo mal de ninguém. De ninguém. Quando tu sai de perto, olha, cuidado. Não vale nada. Sabe? E nós ainda achamos que enganamos os amigos espirituais que nos acompanham. Para finalizar, eu por mim ficava falando que não tem nada para fazer mesmo. Estou aposentado. Estou na casa do Vanderlei. Estou com minha esposa aqui, nosso filho está tudo crescido, né, Carol? Precisa voltar, mas temos que respeitar o horário. Nós devemos colocar a aplicação do Evangelho numa frase que o Mestre nos deixou. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a ação do amor passa inúmeras vezes pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância. Nós ainda entendemos ainda o sentimento de amor como algo de humilhação, de rebaixamento. O Mestre, no alto da cruz, tem uma frase de uma música do Padre Fábio de Mello que eu acho linda. Ele diz que Jesus se tornou amigo de um ladrão para lhe roubar o coração. Eu acho linda essa frase. Porque no alto da cruz, o Mestre, diante das nossas maiores loucuras de falta de entendimento do seu Evangelho, o Mestre fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse sentimento que o Mestre nos ensina, de que nós realmente não sabemos o que fazemos, nós temos que levar para o nosso próximo. Porque, gente, a nossa carteira de inimizade está rechonchuda. De amigos espirituais que se interessam por nós, também está cheio. Tem pouca, não. Um benfeitor disse certa vez na nossa casa que nós, ele falou em termos gerais, nós temos amores, espíritos que nos amam, já na condição de espírito superior, esperando que a gente inicie o processo de perdão e de auto-perdão. Você quer se reconciliar com teus adversários? Comece, é contigo mesmo. Pare de se culpar permanentemente, achando que está sendo punido por Deus. Deus não pune, Deus é amor. Para com aquela ideia de que eu tenho que passar por isso. É meu karma. Karma é uma expressão indiana que não tem nada a ver com a lei de causa e efeito. Karma, para os indianos, ele é imexível, ele é permanente. Quem nasce Dalit, que é a condição mais baixa da Índia, sempre vai reencarnar como Dalit, como pobre. E a lei de causa e efeito me propõe o quê? Uma renovação constante de oportunidades,
para que, se hoje eu não compreendi o Evangelho de Jesus na minha condição social, amanhã eu venho em outra condição social para que eu possa desenvolver esse entendimento. O processo de reconciliação com os adversários, com os inimigos, começa comigo. Eu tenho que valorizar muito mais o meu esforço. A nossa casa tem um tratamento espiritual sob a orientação do Dr. Herman. Quando ele fala assim, tem que mudar. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou tentar. Ele, não, isso aí é discurso do preguiçoso. Que quem quer, faz. Somos espíritos conscientes e temos condições de nos levantar de manhã, amanhã de manhã, e falar, eu vou começar a lutar para que eu possa me reconciliar comigo mesmo e seguir o caminho que Jesus me propõe. Graças a Deus. Muito obrigado.